anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. Disse-lhe o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Diga comigo, e ainda há lugar. Outra vez, e ainda há lugar. Nós não podemos pensar nesse texto como um convite que nós fazemos para alguém ir a um aniversário, a um casamento ou uma festa na nossa casa. Senão vai parecer que este pai de família era um homem muito radical, porque ele disse que nenhum daqueles que rejeitaram o convite iria participar da ceia. Era como se eu convidasse alguém para ir a uma festa na minha casa e a pessoa não fosse nesta festa e eu dissesse que nunca mais eu iria convidá-la para ir na minha casa, porque seria como uma afronta. Porém, na cultura bíblica do Oriente Médio, convidar uma pessoa para ir a uma festa, uma pessoa para o compromisso, e ela rejeitasse, como foi esse convite para o banquete, era como se a pessoa odiasse aquela outra pessoa. Era uma afronta, porque nesse período era um período de escassez, escassez de água, escassez de alimento. 63% de Israel era deserto, portanto, faltava alimento. O que este homem estava fazendo era repartir o seu amor para com esses convidados. Estava chamando-os para a sua casa, para que eles pudessem banquetear, comer do que ele tinha, daquilo que estava, para que os seus da sua casa alimentassem. Ele queria repartir. Ele fez uma grande festa, ele fez um convite. Era necessário também, quando se fazia um convite, fazer um cálculo das pessoas que iriam para esse banquete, porque não poderia faltar comida, mas o pior de tudo era sobrar comida. Era como se o anfitrião fosse o desperdiçador, e naquela época seria um caos para alguém que fizesse isso. Era comum se matar 4 galinhas para 8 convidados. Era comum se matar um cabrito para 15 convidados. Era comum se matar uma ovelha para 35 convidados. E era comum se matar o bezerro para 75 convidados. E era comum matar-se um boi para 100 convidados. Esse homem pediu para o seu servo fazer o convite, e esse não foi o primeiro convite, esse foi o segundo convite. Porque o primeiro convite foi para se fazer um cálculo de quanto ia ter que colocar de alimento na mesa. Eles prepararam, tiveram um trabalho, um preparativo para receber esses convidados. Mas quando chega no segundo convite, para falar com esses convidados, eles deram algumas desculpas, e algumas delas esfarrapadas, sem nexo nenhum. O primeiro disse: comprei campo e preciso ir vê-lo. Isso não faz o menor sentido. No Oriente Médio, para se comprar um campo, uma fazenda, demorava-se 1 ano. Primeiro olhava a terra, plantava nela para ver se ia produzir. Depois olhava ao redor se tinha alguém que estava querendo algum direito de herança. E depois disso, de 1 ano de tratativas, é que a pessoa comprava a terra. Ele deu essa desculpa. O segundo disse que ele estava com um compromisso. Ele precisava ver as juntas de boi.
que ele havia comprado, ele precisava experimentá-las. Ora, quem compra um carro sem experimentar? Quem compra um cavalo sem ir ver? Ninguém faz isso. Primeiro se vê, primeiro se experimenta, para depois comprar. Ele deu uma desculpa também esfarrapada para não ir àquele banquete, àquela ceia. O terceiro foi o pior. Ele disse: eu casei e por isso não posso ir. Ora, qual impedimento tem alguém que é casado ir a uma festa? Mas, na verdade, quando ele fala sobre isso, ele usa o termo grego. Apesar do Novo Testamento ser escrito em grego, existe um matiz hebraico. Ele diz que nem cá. Isso quer dizer, eu casei com uma mulher. Outra coisa que não faz sentido, porque naquela época não havia casamento homoafetivo. O que ele queria dizer, na verdade, é o seguinte: eu tenho um encontro com uma mulher, por isso eu não posso ir. 3 desculpas para não ir àquela festa. Ele tinha dado a palavra que iria, tinha se comprometido a ir à festa, mas quando chegou o momento, eles pediram escusas para não participar desta festa. É como se Jesus dissesse para eles, Jesus estava num banquete para casa, e Jesus fez esta ilustração, contou essa história, e como se Jesus dissesse: olha, vocês gostariam que eu fosse no partido de vocês. Vocês até me chamam de mestre. Vocês gostariam que eu estivesse junto com vocês. Mas quando, na verdade, souberem que para entrar no meu reino é preciso renunciar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me, vocês vão me rejeitar. E foi exatamente isso que aconteceu. O plano aqui, nesta parábola que Jesus estava dizendo, era a respeito de Israel. Jesus, judeu, nasceu na casa de judeus, da linhagem de Davi, o Messias prometido, o Cristo ungido que haveria de vir. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Jesus nasceu, isso é, no tempo certo, nem um minuto depois, nem um minuto antes, no tempo certo Jesus nasceu, judeu, filho de judeu, da linhagem de Davi, saiu fazendo milagres e maravilhas quando tinha 30 anos de idade. Primeiro milagre, multiplicação de água em vinho, e saiu fazendo benesses, curando os enfermos, dando voz ao mudo, audição aos surdos, dando pernas aos aleijados para que andasse, movimentação nas suas pernas, destravando até mesmo aqueles que têm o conceito da fisioterapia para aquele homem que há 38 anos estava em uma cama, não conseguia se levantar, andar, e quando Jesus o curou, ele levantou, tomou a sua cama e andou, não precisou de fisioterapia. Mas os judeus o rejeitou. Esse era o plano A. Cada um deu a sua desculpa. Viraram as costas para Jesus. Alguns diziam que ele expulsava demônio, por Belzebu. Alguns o acusavam. Eles faziam conluios para acusar Jesus. Escribas, fariseus, saduceus, querendo pegar Jesus em alguma coisa. Mas quando esses judeus, essa nação, rejeitou a Jesus, ele começa a sair das cercanias de Israel. Ele vai para outros lados. E agora então, Jesus, como anfitrião, aquele que fez o convite, ele não iria ficar mal nessa situação. Ele quer lançar um novo plano, apesar que já existia. Mas o plano A é Israel. Diga o plano A. Plano A. É Israel. Mas eles rejeitaram. Agora Jesus, ele lança o plano B. Plano B, ele disse para colocar aqueles que não estavam no plano A. Vou trazer outros para o lugar de vocês, os rejeitados,
os gentios, os não-judeus, aqueles que vocês acham que não merecem, vou trazê-los para ocupar o lugar de vocês. Vocês perceberam a gravidade disso? Tem muita gente que está mais ou menos seguindo aqueles que fazem escusas. Quando está tudo bem, Jesus é maravilhoso, Jesus é especial, glória a Deus. Mas começa a vir alguma luta, alguma dificuldade, já não quer mais servir a Jesus. Já sai da casa de Deus, não quer mais servir a Deus. E é nessa hora que a pessoa precisa se apegar com Deus, porque as lutas vêm, as lutas passam, mas a vitória é daqueles que permanecem firmes. Vou lançar no plano B, não vou ficar como mau anfitrião. E ele lança o plano B. Lucas 14, 22 diz ao servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Há lugar para você, há lugar para o seu vizinho, há lugar para o seu chefe, há lugar para o seu parente que está distanciado. Hoje é dia de chamar o seu parente e dizer: ainda há lugar, ainda há lugar, ainda há lugar. Eu mesmo, nos meus trabalhos que eu faço, quando eu percebo que alguém, eu vejo lá no WhatsApp, que tem uma mensagem evangélica, e já pergunto: que igreja que você é? Alguns dizem: olha, não estou mais indo na igreja, além de fazer o meu trabalho, eu ainda evangelizo, ainda eu falo de Jesus. Você não pode ficar longe, você tem que voltar para a casa do Pai, porque daqui a pouco, irmãos, vai acontecer o arrebatamento da igreja. Aleluia! Por que você está aqui essa noite? Por que você está aqui essa noite? Porque você espera ser arrebatado. Oh, aleluia! Ninguém quase prega mais sobre arrebatamento. É receba, 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 receba. Ninguém prega mais arrebatamento sobre pecado, sobre arrependimento, sobre perdão. Eu digo ninguém, né, generalizando. É no geral, mas não generalizando. Não se prega mais sobre arrebatamento da igreja. Mas o plano B é para nos alcançar. O plano B nos alcançou como gentios. Nós não estamos no plano A. Nós estamos no plano B. Plano B é para mim, é para você, é para nós, que não estávamos na videira, mas nós fomos enxertados. Nós somos colocados na videira. E agora, tanto quanto eles, nós temos os mesmos direitos. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo. Mas ainda há lugar. Há lugar aonde, pastor? Há lugar no coração do Pai. Quando eu falo sobre isso, eu lembro do filho pródigo. O filho pródigo, ele saiu dissolutamente, depois de pedir a herança do pai, que não lhe era de direito ainda, porque o pai estava vivo. Isso, no conceito judaico, era uma afronta ao pai. Pedir a herança, e o pai muito bondosamente deu a herança para o filho. E quando o filho, ele sai de casa, ele vai e gasta os seus haveres com as meretrizes. Ele gasta todo o dinheiro que ele pegou. Ele vai embora para uma terra distante. Mas chegou o momento que ele não tinha mais dinheiro, ele não tinha mais comida, ele não tinha mais amigos, ele não tinha mais nada. E ele olhou para a comida dos porcos, e a Bíblia diz que ele desejava comer a comida que os porcos comiam. E naquele momento ele lembrou da casa do pai. E disse: hoje me lembro dos meus pecados. Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze como um dos teus jornaleiros. E assim fez, e foi em direção à casa do pai. Ele tinha uma coisa boa, ele sabia o retorno para a casa do pai. E quando ele vai em direção,
e o pai levanta os olhos e vê o seu filho de longe. O pai sai correndo em direção ao filho. Não foi o filho que abraçou o pai, foi o pai que abraçou o pescoço do filho e o beijou. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. O filho pediu perdão, pai. Pequei contra o céu perante ti. Faze como um dos seus trabalhadores. Aí o pai falou assim: traga-me sandálias. Vou colocar no pé do meu filho. Só uma colocação. Sandálias só usava filho. Escravo não usava sandálias. Quando disse isso, o filho já entendeu. Meu pai não quer que eu seja escravo. Meu pai quer que eu seja filho. Traga-me anel para colocar na sua mão. Aí ele já entendeu outra coisa, porque quando ele foi embora, foi tirado o anel do dedo, porque quando se perdia a herança, perdia-se o anel. Mas quando o pai fala, traga-me o anel de volta, ele estava dizendo, não só recebo como filho, mas o recebo também e vou te devolver a herança que é sua. Aleluia. Eu não conheço quase ninguém aqui. Eu não conheço as pessoas que estão aqui. Mas uma coisa eu tenho certeza. Você está no coração do Pai. Deus não tira os olhos de você. Aleluia. Deus não tira os olhos de mim, nem um minuto, nem um segundo, nem fração de milésimo. E por isso eu estou aqui essa noite, porque Deus me quer muito bem no seu coração. Ainda há lugar. Há lugar aonde, pastor? Ainda há lugar. Há lugar nos braços do Pai. Herodes havia matado Tiago, todos nós conhecemos a história. E fez promessa, queria matar Pedro depois da Páscoa. Colocou Pedro na cadeia. Colocou guardas dentro da cela, fora da cela, quartelos. Uma porta muito poderosa, trancafiado. E Pedro, como sendo homem de Deus, ele estava com a mente descansada. Ele não estava preocupado se ia morrer ou não. E Pedro dormiu. E a Bíblia diz que apareceu o anjo do Senhor e tocou em Pedro e disse, levanta-te, Pedro. Pedro acorda meio atônito, fica meio espantado. Imagine você estar numa cela e aparecer um anjo e mandar você se levantar. Mas quando Pedro está para sair, o anjo diz, coloca as alparcas nos pés. Anjo preocupado com a alparca nos pés. Olha como nós estamos nos braços de Deus. Às vezes você não entende, mas Deus se preocupa com cada detalhe da nossa. Glória, esse é Deus, aleluia. Às vezes você pensa que Deus está distante, mas Deus está muito perto. Deus está do seu lado, ouvindo até aquilo que você fala, sussurrando. Quantas vezes você já pediu a morte? Graças a Deus, entrou pelo ouvido assim de Deus e saiu pelo outro. Oh, Deus. Deus me mata! Eu já falei um monte de vezes. A luta vem, vai balançando, chacoalhando, querendo. Aquele vento vem solapando, destruindo. Você fala, meu Deus, para onde eu vou? Coloca a porta nos pés. Pedro, tá faltando uma coisa. Põe a capa, lá fora tá frio. Deus se preocupa entre aspas, Deus se preocupa humanamente falando. Ele tem cuidado por nós. Aleluia. Cada detalhe. Deus, ele vai suprir na sua vida aquilo que está faltando. Deus, ele vai dar aquilo que você está precisando. Porque a Bíblia diz que Deus concede o desejo do nosso coração. Ele fez isso para Salomão. Salomão estava lá preocupado, Senhor, como que eu vou reger esse tão grande povo? Me dê sabedoria. Aí o Senhor apareceu de madrugada e disse, pede-me o que queres que te dê.
Isso é cheque em branco. Você quer? A gente vai pensar numa Ferrari, numa Lamborghini. Para quê, né? Tomar multa por aí. Salomão pediu sabedoria, ele podia pedir qualquer coisa. Deus deu um cheque em branco. Ele não deu só um cheque em branco para Salomão, não, para dizer que ele não foi acepção de pessoa, ele deu um cheque em branco para o mendigo que estava lá no caminho. Pede-me o que queres. Ele podia pedir dinheiro, podia pedir um monte de coisa, ele podia pedir uma capa nova, porque a capa dele já estava velha, já tinha jogado fora. Mas ele pediu o que ele mais precisava. Eu quero ver. Jesus não fez uma oração de 10 minutos, 10 segundos. Jesus falou assim: vê, a tua fé te salvou. Ele passou a ver. Ainda há lugar aonde dos braços do Pai. Ele pega a gente assim quando nós estamos na maior dificuldade e balança como se chacoalha um neném. E a Bíblia diz que ele ama muito mais do que a mãe. Mesmo que a mãe esqueça do filho que amamenta, Deus jamais esquecerá de ti. Aleluia, glória a Deus. Então você vai embora nessa noite para sua casa sabendo que você está nos braços do Pai. Aleluia, glória a Deus. Deus vai suprir as suas necessidades. Guardas do lado de dentro da cela, guardas do lado de fora. E o anjo sai com Pedro e Pedro seguindo. Mas tem uma porta imensa, uma porta que ninguém ultrapassa, trancafiada. Irmãos, esse negócio do controle remoto aí, irmão, isso é arcaico. Para Deus isso aí é arcaico. O anjo foi passando assim a porta, plá! E ele saiu do outro lado e o nome do Senhor foi glorificado. Ainda há lugar. Mas onde há lugar, pastor? Na presença de Deus. Você que aceitou Jesus está na casa do Pai. O segundo passo, quando eu era mais novo, era assim que acontecia. Apesar que hoje eu já vi o pastor João Bolso falar assim de idade, fiquei imaginando a minha idade. Não vou nem falar, viu? É mais de 40, menos de 60. Mas quando aceitava-se Jesus, a segunda coisa que se preocupava era batismo com o Espírito Santo. A pessoa aceitava Jesus, já ia buscar o batismo com o Espírito Santo. Aceitou Jesus, já está buscando o batismo com o Espírito Santo? Quantos aqui são batizados com o Espírito Santo? Levanta a mão. Tem muita gente que não é. Sabia que o poder de Deus é para a igreja? É para você que não é batizado com o Espírito Santo? A promessa já foi feita, já foi derramada, é só tomar posse? Eu, quando não era batizado com o Espírito Santo, eu ficava pensando, como será que vai enrolar a língua? E desde pequenininho eu ia para frente, sempre estive na igreja, eu ia lá, ajoelhava. E como que eu vou enrolar a língua? Aí um certo dia eu já estava em depósito, eu com 15 anos tocava na orquestra da igreja. Hoje está aqui meu filho que toca um sax, viu? Toca na orquestra, lá é americano. E eu fui na frente, estava o Jorge Araújo. Quem é os antigos conhece o Jorge Araújo, cantor. Jorge Araújo, ele lá, Paula. E eles convidaram os jovens para ir lá à frente. E eu fiquei meio resistindo ali na orquestra. A gente estava visitando a Assembleia de Deus ali em Cosmópolis. E me deu uma vontade de ir à frente, eu fui. Eu já tinha deixado o depósito, mas aquele dia eu não pedi para as coisas com o Espírito Santo. E de repente veio um fogo assim, irmãos, e foi descendo assim no meu corpo. E eu nem imaginei que eu ia falar em línguas. E falei em línguas pela primeira vez naquele dia com 15 anos de idade. Talvez você se lembre do dia que você foi batizado com o Espírito Santo. Uma experiência ímpar. Ainda há lugar na presença de Deus. Ser batizado com o Espírito Santo é o primeiro passo, mas depois vem os dons espirituais. Dons espirituais é para a igreja. Dom da palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espírito, dom da fé, dom de curar, dom de maravilhas. Viu? É para a igreja. Dom de profecia, dom de variedade de língua, dom de interpretação das línguas, é para a igreja. Nós temos que entrar nessa dimensão espiritual.
Nós não podemos ficar só em palavras, temos que ter também os sinais. A igreja nasceu nos sinais. Ela tem que se manter nos sinais. Há lugar na presença de Deus. Aí você diz, pastor, será que Deus pode me usar? Pode! Deus pode usar uma criança. Deus pode usar um jovem. Deus pode usar um adolescente. Deus pode usar um ancião, que a Bíblia diz que na sua idade avançada ainda darão frutos. Deus pode usar. Deus chamou Moisés com 80 anos de idade. Viu, pastor? Deus chamou Moisés achou que já estava sendo chamado para morrer. Ele disse, não, Moisés, tira meu povo do Egito. E você vai discutir com Deus. Por que ele chamou com 40? Porque Moisés precisava aprender. Porque Moisés conhecia a ciência do Egito, mas não conhecia as lutas do deserto. Deus preparou Moisés e o chamou. Há lugar na presença de Deus. Há lugar na presença sobrenatural de Deus. Eu me lembro um dia que eu estava pregando numa igreja que eu era setorial, e um dos obreiros que tinha sido pastor de uma das igrejas estava ali. E de repente o Senhor falou comigo que queria novamente que o pastor Hilton voltasse a pastorear. E eu cheguei até ele e disse, pastor Hilton, o Senhor está te chamando, está querendo que você volte a pastorear. Ele começou a derramar lágrima, o seu pescoço começou a ficar assim bem, quando a gente está com algum sentimento, começou a arrepiar o seu pescoço. Ele disse, pastor, ore por mim. Eu sou diretor da usina Clealco. Muitos dos projetos que lá existem, foi eu que fiz. E quando eu saio da empresa, eles ficam me ligando, porque eles dependem de mim. Eu não tenho como pastorear a igreja agora. Ore por mim. Passou-se 2 semanas. A filha dele ligou para mim e disse, pastor, pede para o obreiro vir até a nossa casa. Eu disse, por quê? Ela disse, porque o meu pai está numa cama, já faz 1 semana. Ele não se mexe para nada. Ele não consegue ir ao banheiro. E nós montamos uma cama na sala e gostaríamos que o obreiro viesse orar por ele. Eu falei, pois não, pode deixar aqui, eu mesmo vou até aí. Mas eu já sabia do que se tratava. Eu fui até lá, cheguei, a cama estava montada na sala, remédios na cabeceira, e eu olhei para ele, sentei do lado num sofá e comecei a contar a minha história da minha chamada. Eu falei para ele, cada vez que eu falava, ele começava a chorar. Eu falei, pastor Hilton, Deus também tem um projeto, senhor. Deus quer que o senhor volte a pastorear. Aí eu falei, eu posso orar por você? Ele falou, pode, pastor. Orei por ele. Orei, sentei. Daqui a pouco ele começou a mexer a perna direita. Disse, pastor, eu não estou sentindo dor nenhuma. Aí mexeu a perna esquerda. Disse, pastor, não estou sentindo dor nenhuma. Começou a mexer para lá, para cá. Aí ele curvou o tronco para ver se ia sentir dor, não sentiu dor. Ele olhou para fora da janela, ele começou a chorar e disse, pastor, faz 1 semana que eu não consigo ver o jardim da minha casa. Eu falei, já que você já dobrou o seu tronco, se assente na cama. Ele se assentou. Eu falei, você está sentindo dor aí em algum lugar? Ele disse, não, pastor, não estou sentindo. Eu falei, já que se assentou, em nome de Jesus, coloca os pés no chão, levanta. Ele levantou e começou a chorar, chamou a sua esposa, a sua filha. Foi uma choradeira ali e o nome do Senhor foi glorificado. Deus quer te usar para orar pelos enfermos, para colocar as suas mãos sobre os enfermos. Isso aí não é só para os obreiros, não, é para a igreja. Jesus falou para a igreja, em meu nome, colocarão a mão sobre os enfermos, em meu nome, em meu nome. Então existe ainda lugar na presença de Deus, aleluia, glória ao Senhor. Como eu consigo isso, pastor? Orando, buscando a Deus,
pedindo a Deus em oração, participando de vigília, fazendo jejum, lendo a palavra, e o Senhor pode te dar, porque é para a igreja, não é para os anjos, não é para arcanjo, não é para querubim, não é para serafim, é para você que faz parte da igreja. E por final, ainda há lugar na casa do Pai. Jesus disse aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. A casa de meu Pai tem gente que faz uma salada disso aí, moço. Porque depois Jesus fala, se não fosse assim, se não tivesse casa, eu não teria dito, vou preparar lugar. Mas tem gente que fala, não, Jesus foi preparar lugar para nós. Aí eu começo a ver um Jesus que não tem nenhuma organização, ele ainda foi preparar. Então salvou hoje, Jesus vai preparar a casa agora. Faz uma casa aí, Angel, salvou mais um. Não é assim não. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Já existe muitas moradas. E quantas moradas nem pastor, não tem a mínima ideia. Eu vim aqui essa noite perguntar para o pastor João Augusto. Porque é assim, moços, a Bíblia fala que é 12 mil estádios. O comprimento, a largura e a altura. O que é isso, pastor? 2.222 quilômetros de largura. 2.222 quilômetros de comprimento, 2.222 quilômetros de altura. Você imaginou uma cidade de 2.222 quilômetros de altura? Eu estou morando ali no Flórida, eu estou no 7º andar, olhando lá de cima, olho o Carapicuíba. Eu até falei para a Nieta, eu não moro em Barueri, eu moro em Baruíba, que é Barueri e Carapicuíba. Você já imaginou uma cidade de 2.222 quilômetros de largura, 2.222 quilômetros de comprimento, 2.222 quilômetros de altura? Quantos apartamentos existem nessa cidade? A gente ouve falar assim, irmãos, eu vou te ver no céu. Irmão, eu já cheguei à conclusão que eu não tenho certeza disso. É tanta gente. Você não vê as pessoas aqui em Barueri. Imagine na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém não tem nada a ver com o que você conhece aqui de cidade, mesmo porque Deus não construiu cidade na terra, Deus construiu jardim. É por isso que o jardim é perfeito. E a cidade tem um monte de problema. Quem construiu cidade foi Nimrod. A primeira cidade edificada no mundo foi Nimrod. Deus não construiu cidade, Deus construiu um jardim. A cidade que ele construiu está lá, mas a cidade que ele construiu é perfeita, viu? Lá não tem piche não, lá tem ouro. É pisar em ouro. Hoje tem gente que coloca uma pulseirinha, um negócio assim de ouro, já se acha. Irmão, os crentes vão pisar em ouro. Não é esse ouro aí, ourinho de meia tigela não é ouro 1000. Só no céu tem ouro puro, ouro 1000. Viu? É ouro. Vai pisar nas ruas de ouro. A cidade é de ouro. Aleluia. Glória a Deus. O murinho de lá tem 70 metros de altura, o murinho da Nova Jerusalém. 70 metros de altura. São 144 côvados. 70 metros de altura por 4.937 quilômetros quadrados. Rodeando toda a Nova Jerusalém. Tem 12 fundamentos de pedras preciosas. As mais lindas. As mais lindas pedras. Poderia ler aqui todas as pedras, mas não é a questão. Há o rio, chamado Rio da Vida. Viu? Lá no céu não tem morte não, é só vida. A morte nem existe lá. Não precisa luz elétrica. Não vai pagar luz elétrica, viu, pastor Ramos? Lá somente o brilho do rosto de Deus vai iluminar toda a cidade. Lá não tem noite. Não tem noite, eu não gosto de noite. Ixi, eu não vejo a hora de chegar o dia. Eu não gosto de dormir. Eu durmo porque eu preciso. Eu fico rodando assim para não dormir. Eu não gosto de noite. Eu vou para o lugar certo, irmão. Eu vou para lá. Estou encaixado lá. E lá é quadrado, viu, irmão? Não é redondo, não. O crente redondo não vai para lá, não. Tem que ser quadradão.
Eu sou meio quadradão ainda, sou das antigas. Ainda canto ainda harpa, mas acho que é pecado, né? Enfim, isso quer dizer que vai lá que canta ainda harpa. Estou dando uma sugestão minha. Então, moço, você está preparado para ir para Nova Jerusalém? Irmão, lá não tem penitenciária, lá é tudo diferente. Lá não tem, existe penitenciária, porque lá não tem ladrão. Então, um bandido lá não entra, né? O único que foi salvo na cruz, né? Hoje estarás comigo no paraíso, porque ele clamou por Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando for para o teu reino. E esse reino foi inaugurado nesse dia, porque então ela saiu de Abraão, era embaixo. Aí Jesus subiu, levou cativo o cativeiro, e se hoje estarás comigo no paraíso. Jesus entra do ex-ladrão lá para no paraíso, para inaugurar. Você já viu que coisa maravilhosa? O camarada estava indo para o inferno. De repente ele clamou para Jesus. Somente clamar para Jesus, ele salva. Salva da perdição, salva do pecado, salva do inferno. Vamos lá inaugurar o paraíso. E inaugurou o paraíso, onde vão aqueles que morrem em Cristo. Foi inaugurado o paraíso. Mas o céu não tem penitenciária. Pode dar um amém por isso? Amém. Não existe hospitais, amém? Amém. Não tem doentes, irmão. Para que ter hospital? Médico lá vai ficar cantando. Não vai ter ninguém, não. Glória ao Cordeiro que for muito mais vivo está, né? Médico vai cantar, enfermeiro vai cantar, advogado vai cantar, engenheiro vai cantar, padeiro vai cantar. Não existe nenhum sistema de segurança, mas não precisa pôr alarme, que ninguém vai entrar no seu apartamento. Não existe sistema de energia, porque a glória de Deus iluminará e não haverá noite, não tem conto da Enel, essas coisas aí. Não existe políticos, né? Porque o governo é teocrático, o governo de Deus. Não tem parlamento, não tem congresso, não tem nada disso, não tem dia de votação, vai ficar livre disso. Não existe cemitérios, não haverá mortos, não existe comércio, não precisa comprar nada, irmão. Tem tudo. Não existe feira, não existe venda, não tem nada a ver, não existe aeroporto, não precisa de avião, né, Senhor? Você está com o corpo glorificado. A Bíblia diz em Isaías que tem um caminho de Sião. A Nova Jerusalém vai descer, isso aí para outra pregação. Vai ficar abaixo, acima, melhor dizendo, da Jerusalém terrestre. Quem é salvo vai ficar ali, ó, caminho de Sião, para cima e para baixo. Vou para cima. Vou lá um pouquinho na minha casa. Vou voltar aqui. Ô, Glória. Não existe mendigos, não haverá miséria, não existe sistema bancário, não tem banco. Para que dinheiro? Você comprar nada, né? Nós já temos tudo preparado. Uma cidade enorme está edificada para nós, os seus servos. Ainda na casa do Pai. Aleluia. Eu encerro dizendo que nós, que somos do plano B, precisamos aproveitar este grande banquete. Num abrir e fechar de olhos, pode ser ainda essa noite. A Bíblia fala de 3 fusos horários. Fala do moinho, fala do campo e fala de dormir. 2 estarão dormindo. 2 no campo, 2 no moinho. Um será levado, outro será deixado. Muitas pessoas marcam o arrebatamento da igreja. Tem gente que ensina que haverá um grande avivamento no final dos tempos. Não é bíblico isso aí, irmãos. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esquecerão. A Bíblia diz que se esses dias não fossem abreviados, a Bíblia diz que será uma surpresa, será como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento. Será como o ladrão. O ladrão não avisa que vai na sua casa ou ele manda o bilhete? Eu aprendo a roubar a sua casa. A qualquer momento. Então você que faz parte do plano B, não perca. Não perca esse banquete. O banquete está preparado. O dono da festa quer. Só falta você querer. Aleluia. Só falta você fazer aquilo que Deus realmente te mandou fazer, obedecer a palavra de Deus, ficar firme na presença de Deus, porque Deus
Emanuel. Que boa palavra temos recebido da parte de Deus essa noite aos nossos corações, esse último culto do ano, para nos encorajar nessa caminhada. Muito bom saber que enquanto passamos esses dias aqui, nós temos realmente um lugar preparado, nós temos o coração do Pai, nós temos a presença do Pai e nós temos o lugar que Ele preparou para nós. Louvado seja o seu nome. Meus irmãos, queremos apenas encerrar nessa noite, convidando a banda para trazer mais uma canção. Estaremos já demos os anúncios para os irmãos. Quero agradecer ao pastor Marcos Mota, que nos presenteou hoje à noite aqui com a sua família e nos trouxe essa palavra do céu aos nossos corações. A todos quantos vieram, Deus abençoe. Tenham aí uma passagem de ano abençoada e o 2025 você possa ver a presença de Deus, o coração de Deus, o braço de Deus sobre a sua vida. Você tem acalento, você tem o aconchego do Pai, do coração do Pai, no nome de Jesus. Vamos cantar? Vamos.